Olá, crianças! Eu sou a professora Marina. Estamos aqui para uma aula bem legal, bem divertida. Nós vamos estudar matemática. E hoje, sabe o que nós vamos estudar? Frações equivalentes. O que será isso, professor? O que é frações equivalentes? Elas equivalem uma com a outra? O que é equivalência? O que será isso? Bem, para a gente aprender, nós vamos ver aqui alguns exemplos na prática. Presta aí atenção comigo na telinha. A fração 3/4, observe aí, é maior ou menor que o inteiro? Aí nós temos aí uma fração 3/4 e temos o inteiro. Para representar a fração, nós colocamos aí as pizzas, as imagens de pizza. Qual que você acha que tem mais? O 3/4, tá faltando o que aí? Um pedaço, não tá faltando? Um inteiro, ela está completa, ela está inteira. Ou seja, o número fracionário, ele está representando um todo em partes, são partes de um todo. Então, 3/4 significa que eu tenho um todo que foi dividido em 4 partes e está sendo representada aí apenas 3 dessas 4 partes. E um inteiro é um todo, uma quantidade toda. Então, aqui nós temos, né? Aqui, a fração é 2/4. Já temos 2/4 aqui. É maior ou menor que o inteiro? E agora? Observe aí as duas imagens da pizza. Quando a gente vê só a fração, a gente pode até ficar na dúvida. Mas quando a gente observa a representação numa pizza, por exemplo, a gente observa que um inteiro ele está representando um todo. E 2/4 ele está representando duas partes de um inteiro que foi dividido em 4 partes. Observaram aí direitinho? Então, quem é que é maior aí? O inteiro, porque ela está completa. 2/4 ali, eu só tenho duas partes de um todo que foi dividido em 4 partes. Primeiro, a gente tem que lembrar um pouco sobre a fração para a gente entrar na equivalência. Agora, observe, vem aqui comigo. Vamos observar aqui. Nós temos, né, 3 pizzas, elas foram repartidas de formas diferentes. Aqui nós temos uma pizza que foi dividida em 8 partes e aí comeram 4 dessas partes e ficou 4 partes. Então, aqui nós temos 4 partes de 8. Então, nós falamos assim, eu tenho 4 oitavos, certo? E aqui nós temos uma outra pizza que ela foi dividida em 4 partes. Foram comidas 2 partes dessa pizza, mas ficou 2 partes. Estão observando? Essas 2 partes que ficaram, elas estão sendo representadas aqui em 2/4. Por que 2? O 2, o numerador, ele representa a quantidade que tem aqui ainda, certo? E o denominador, que é o número que fica abaixo, ele representa a quantidade de partes que foi dividido. Lembrando disso, vamos observar a outra imagem. Aqui nós já temos uma pizza que ela foi dividida apenas em 2 partes. E uma parte foi comida e ficou a outra parte. Nós representamos um meio, certo? E o que elas têm em comum? O que vocês observam aí, analisando esses 3 imagens de pizza, essas 3 representações, o que nós vemos em comum? As 3, olha só, 8, 4 é a metade de 8, certo? Então, foi comida a metade dessa daqui, sobraram 4 pedaços, mas 4 é a metade de 8, certinho? Observe aqui também, o 2, né, é a metade de 4, não é isso? Então, significa que essa pizza também foi comida somente a metade. Aqui foi dividido em 2 partes, perceberam? E aqui foi comida também a metade da pizza. Então, o que ela tem em comum? Elas representam
a mesma quantidade. Então, o que é fração equivalente? É quando uma mesma quantidade, apesar de ser representada de formas diferentes, né, ela representa a mesma quantidade, é a mesma quantidade. Eu não tenho a mesma quantidade aqui, nessa daqui e nessa, não está representando a mesma quantidade? Está sim, está representando a metade, porém essa foi dividida em 8 partes, essa foi dividida em 4 partes e essa foi dividida em apenas uma parte, certo? Então, o que é fração equivalente mesmo? É a representação de um todo divididos em partes, e aquela parte que eu estou representando é a minha fração. E quando eu tenho várias frações representadas a mesma quantidade, eu digo que é frações equivalentes. Ah, professora, mas está escrito de forma diferente, 4/8, 2/4, 1/2. Como que pode ser feito isso? Nós vamos já ver um pouquinho mais sobre isso. Acompanha comigo aí na telinha. Então, todas elas representam a mesma quantidade, que é a metade, certo? Ao dividirmos a pizza em 8, 4 e 2 partes iguais, respectivamente, e comermos a metade dela, estaremos consumindo a mesma quantidade da pizza, porque comemos a metade de todas. Observe aí, nós temos 4/8, que é igual a 2/4, que é igual a 1/2. Frações equivalentes são frações aparentemente diferentes, mas que representam a mesma parte de um todo. No caso, nós estávamos representando a metade de um todo. Agora, observe aqui. Miranda trabalha em uma pizzaria e produz pizzas com 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 pedaços. Normalmente, ela monta pizza com 2 sabores, a chamada pizza meio a meio. Vamos ajudar Miranda a descobrir quais tipos de cortes ela pode utilizar para montar as pizzas meio a meio. Então, agora nós vamos comparar as frações representando a metade de algumas pizzas montadas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 metades de pizza, certo? Porém, a gente está vendo cortes diferentes nela. Na primeira, nós temos aí 2 cortes, mas aqui nós só temos a metade. Então, para completar, nós teríamos aqui do outro lado mais 2 cortes. Então, essa fração, para me representar ela, eu vou representar 2/4, certo? Agora, a outra representação, como vai ficar? Perceba que na metade eu tenho 4 cortes. Então, essa fração, para me representar ela vai ficar 4/8. Todas elas estão representando a metade de um todo. Para eu descobrir quanto tinha num todo, eu conto quanto tem na metade e dobro a quantidade. E esse vai ser o meu denominador. Observe aí a outra. Nós temos 6 partes, então logo nós temos, foi cortada em 12 fatias, em 12 pedaços, não é isso? E para continuar, nós temos mais uma embaixo, dividida em 3 partes. Se ela se é a metade, significa que do outro lado também teria mais 3 pedaços. Então, nós temos 3 partes, 3 sextos, né? Que é 3 de 6 partes. Agora, nessa, nós temos aí 5 pedaços, certinho? 2, 4, né? 2, 4, 5, certinho, 5 pedaços. Então, significa aqui que eu vou ter 5 de 10, porque do outro lado também, certamente, vai ter as 5 fatias também. Podemos afirmar que elas representam a mesma quantidade. Todas representam a mesma quantidade? Sim, professora. Elas vão representar a mesma quantidade, porque todas têm a metade. O que diferencia foi a quantidade de pedaços que elas foram cortadas. Mas todas estão representando a metade de uma pizza inteira. Vamos imaginar que essas pizzas todas são pizzas G. Então, todas elas têm o mesmo tamanho, né? É claro que seria diferente se os tamanhos foram diferentes, mas aqui nós estamos falando de pizzas com o mesmo tamanho, certo? Então, todas elas representam a metade.
E observando aqui, agora vamos observar aqui. Vem aqui comigo. Nós temos aqui, olha só, o que é frações equivalentes? São, né, as representações do mesmo tamanho de um todo. Observe, aqui eu tenho um todo dividido em duas partes. Aqui eu tenho um todo dividido em 4 partes, mas eu peguei 2 pedaços. Então, está representando a mesma quantidade, a metade. E aqui eu tenho um todo representando 4 partes de 8, né? Então, eu tenho a mesma quantidade. Observe aqui. Aqui, como que eu vou representar? Eu tenho 1/2. Aqui eu vou representar, eu tenho que contar, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a quantidade de partes que foram repartidas, eu vou pôr embaixo. Nós chamamos de denominador. A parte que está pintada, que é o que eu estou representando, eu chamo de numerador. A parte fica em cima. Então, eu tenho 2/4, certinho? E aqui, quantas partes foram divididas? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Nesse caso aqui, eu tenho 8, é o meu denominador, e a parte representada pintada, eu tenho 4, fica em cima, certinho? Todas elas representam equivalência. Por que equivalência? Elas representam o mesmo tamanho, professora. Todas elas têm o mesmo tamanho, embora tenha sido dividida em partes, mas aqui tem mais quantidade do que a primeira, e aqui tem mais do que a segunda, mas elas representam a mesma coisa. Como que eu posso saber, professora? Prestem atenção, eu posso simplificar. Para eu encontrar essa daqui, se eu simplificar, eu vou fazer uma divisão. Se eu dividir por 2, cada uma delas, se eu for dividir por 2, e essa por 2, 4, se eu dividir para 2, quanto que vai ficar para cada um? 2, não é isso? 8, se eu dividir para 2, quanto vai ficar para cada um? 4. Então, aqui, ó, eu posso dizer que essa fração, ela é igual a essa. E se eu continuar dividindo, né? Vamos dividir aqui agora. Se eu dividir por 2 ainda, que é o maior numerador, por 2. Vamos ver quanto que eu vou ter. 2 dividido para 2, eu vou ter 1. E se eu dividir 4 para 2, eu vou ter 2. Então, significa que elas têm o mesmo tamanho. Quando eu vou simplificar, eu vou descobrir. Da mesma forma que eu poderia multiplicar por 2 e depois multiplicar por 4. Eu ia ter... Também eu ia descobrir que elas representam a mesma equivalência, ou seja, a mesma quantidade. Quero que vocês entendam, equivalente está relacionado à quantidade, ao tamanho, certo? E nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula e a gente vai aprender mais como fazer esses cálculos. Até mais! E ficou qualquer dúvida, acesse a plataforma Eduque e reveja essa aula outras vezes. Até mais!